Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Em Atos capítulo 3, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. E vamos meditar naquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Quer falar às nossas almas. Para que nós possamos, dia após dia, seguir nessa jornada, sem esmorecer, sem desanimar, sem olharmos para trás, mas com a nossa vida focada no Criador e seguindo em frente para a honra e para a glória do Mestre. Nos fala a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhem para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Meu Deus, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos que Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Nós queremos aprender, Senhor, aprender contigo, ó Pai, porque nós queremos ter uma vida edificada, uma vida segundo a Tua vontade. Ó Senhor Deus, envolva-nos com Teu Espírito, fale conosco nesta noite. É que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus, aleluias. Irmãos, quando nós lemos esse texto, é um texto muito conhecido de toda a igreja. Quando nós lemos esse texto, algo nos chama a atenção. O que nos chama a atenção inicialmente, irmãos, é que Pedro e João, eles tinham prazer em estar no templo. Isso é muito interessante. A hora nona, às 3 da tarde. Estavam ali os apóstolos dirigindo-se à igreja, dirigindo-se ao templo, para ali cultuar, para ali louvar, para ali bendizer o nosso Senhor e Salvador, para ali engrandecer o Mestre, para ali adorar Jeová, o Todo-Poderoso. Mas algo com certeza eles não sabiam, porque o Senhor Jesus muitas vezes revela para você na hora aquilo que Ele quer que você faça. O único objetivo daqueles dois, com certeza, era louvar, era adorar, era bendizer, exaltar o Criador, mas o Senhor tinha outro plano. O Senhor tinha outro plano para aquela dupla. E o Senhor queria fazer algo extraordinário, para que fosse marcado na história da humanidade, como o poder, como a glória de nosso Senhor. E o que aconteceu naquele local, amados, ficou uma marca no meio da humanidade, e assim será até a volta de Jesus. Ficou a marca da cura, a marca do poder, a marca da transformação que o Senhor Jesus faz no coração daquele que crê. É muito especial, amados, é muito especial aquilo que Deus tem para cada um de nós. É maravilhoso aquilo que Deus tem para a tua vida, é maravilhoso aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. E quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Todo-Poderoso, nós vamos experimentar aquilo que o Senhor tem, aquilo que Deus quer para nossas almas. Irmãos, nós não podemos de forma alguma esmorecer na jornada, esmorecer na caminhada. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que as dificuldades nos façam desanimar do Senhor. Nós não podemos, irmãos, porque quando as provações aumentam, quando as dificuldades aumentam,
quando o desânimo bate mais forte no coração, é porque Deus quer te abençoar, é porque Deus quer fazer algo na tua vida, é porque Deus quer transformar a tua existência. E o inimigo de nossas almas, ele consegue pressentir todas essas situações, e ele levanta-se para jogar você no chão, para fazer você desistir da caminhada e para fazê-lo perder a bênção que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos, amados, fechar os olhos para o Senhor, mas sim nos entregarmos e seguirmos nessa jornada, mesmo que ela se mostre difícil, mesmo que ela se mostre difícil. Mas esse texto nos chama a atenção para alguns aspectos importantes que nós precisamos ter na nossa existência. O primeiro aspecto, com certeza, é a necessidade da busca do poder, da busca pela presença do Senhor, da necessidade de estarmos diante do Mestre, da necessidade de reservarmos tempo para o Criador, da necessidade de vivermos Deus na nossa vida, gente. Nós precisamos disso, irmãos. Pedro e João, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde. Estavam ali com o intuito de buscar a presença do Senhor, com o intuito de louvar o Criador, com o intuito de adorar o nosso Mestre, de colocar-se diante do trono do Senhor, amados. E eles foram, e eles dirigiram-se ao templo, e na frente da porta chamada Formosa. Formosa por quê? Era uma porta que existia nas muralhas de Jerusalém, e essa porta dava acesso ao átrio do templo, à praça do templo. Era uma porta, conforme alguns historiadores, ela era folheada a ouro, e quando o sol batia naquela porta, ela ficava maravilhosa. Por isso, a porta formosa. Claro, isso aí é a descrição de alguns historiadores, eles concluem que era dessa forma. Amém, cremos assim, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E era uma das portas principais de acesso ao templo. Ali naquela porta, queridos, havia diversas pessoas que ficavam em busca de esmolas, estavam ali necessitados e precisavam que as pessoas dessem algum tipo de ajuda. E este coxo e este aleijado também tinha esse desejo de receber das pessoas que entravam no templo alguma coisa para a sua sobrevivência. Mas o interessante é que naquele dia o Senhor queria fazer algo novo na vida do coxo. Naquele dia o Senhor queria fazer algo extraordinário através de Pedro, através de João. Naquele dia Jerusalém viria o poder do Senhor. Naquele dia as pessoas ficariam amedrontadas, assustadas com aquilo que Jeová faz na vida daquele que crê e através da vida daqueles que colocam-se à disposição. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã muito amada, que assim também é o Senhor para conosco. O Senhor quer que estejamos continuamente preparados, porque pode ser que logo mais o Eterno queira te usar, e há de usá-lo se você assim estiver em condições para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. Pedro e João, eles estavam preparados. Dá-nos a entender que eram homens que buscavam o Criador, que eram homens que louvavam, que tinham prazer, que tinham alegria em estar na presença do Mestre, que confiavam, que viviam exclusivamente para o Todo-Poderoso, que não havia momentos, nem tampouco horas difíceis para estar na presença do Mestre, irmãos. 3 horas da tarde, talvez um horário complicado para estar na presença do Senhor, mas ali estavam eles, dirigindo-se ao templo, para em comunhão com o Todo-Poderoso estar. Precisamos, amados, buscar o Senhor a tempo, a fora de tempo. Nós não podemos, amados, nós não podemos nos acostumar com a ideia que já temos comunhão com o Senhor, que já vivemos para Deus, vamos à igreja e essas coisas todas, mas isso é pouco. Eu preciso viver Deus verdadeiramente, viver o Senhor onde quer que eu esteja, irmãos, para que o nome santo do Eterno seja assim glorificado, seja assim bendito na vida da gente. Mas o interessante é que o que nos impulsiona a buscar a Deus é a fé. Eu preciso crer
Nós lemos um texto há pouco que diz que aquele que ama a Deus, que aquele que ama o Todo-Poderoso, este vive unido com Cristo Jesus. É fato, amados. Nós não podemos viver apenas na teoria a nossa fé, mas a nossa fé, ela precisa ser prática. Se eu não praticar a fé que eu afirmo ter no Senhor, ela é nula, sem valor, para nada serve. Para nada serve. E quando eu digo que amo o Todo-Poderoso, que eu estou com o Senhor, que eu sou do Senhor, eu tenho a obrigação de reservar a minha vida para Ele, de viver para Ele, de amá-lo acima de todas as coisas. E com certeza João e Pedro e João e outros muitos tinham essa experiência de viver Deus no seu dia a dia. Mas, amados, o Eterno, Ele deseja marcar a nossa história. Ele deseja marcar a nossa história. A história de Pedro e João, mais uma vez, ficou marcada. Muitas marcas o Senhor deixou na vida desses dois. Muitas marcas. Mas, neste dia, o Senhor queria deixar mais uma marca na vida deles. Na vida daquele coxo, talvez um homem sem esperança, uma pessoa pobre, talvez morava na periferia de Jerusalém, num lugar de pobreza, num lugar de humildade, era uma pessoa que necessitava receber as esmolas, mostra que era pobre, que não tinha recursos, e o lugar melhor para receber esmolas, com certeza seria na porta do templo, e principalmente a Formosa, onde certamente os grandes de Jerusalém acessavam, e ali ele sobrevivia, recebendo as moedas ou outra forma de ajuda no seu dia a dia. Diariamente ele estava ali em busca daquilo que necessitava para a sobrevivência. É provável que ele não esperava que um dia fosse curado. Provavelmente não. É provável que ele já estava acostumado com a ideia de viver daquela forma. Provavelmente ele já estava acostumado com aquela ideia de viver aleijado, de viver sem esperança, de viver com as migalhas, de viver com o pouco. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? São as celas, os pesos, são as coisas ruins que o diabo coloca aqui nos nossos ombros. O diabo chega e enche o teu ombro de cargas pesadas, cargas insuportáveis. Ele olha para você e diz: olha, você não vai vencer, você é derrotado, você não tem nada na tua vida, a tua vida está fadada ao fracasso, você é um fracasso, você vai morrer desta forma. E você fala: não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Eu vou morrer assim? Eu vou morrer nessa pobreza? Claro, muitos servos de Deus vão morrer na pobreza. Não vamos entrar nesse mérito. No entanto, nós muitas vezes estamos, amados, aceitando aquilo que o diabo coloca sobre os nossos ombros. Estamos acostumados com a ideia. E isso é muito fácil de você descobrir, de você ver se há ou não na tua vida. É só você olhar se andas ou não com Cristo Jesus. Muitas vezes nosso andar com Cristo Jesus, ele é um tanto quanto falho. Nós amamos o Senhor Jesus, mas não andamos de fato com Ele. Não andamos de fato com Ele. Esse coxo, esse aleijado, provavelmente amava Jeová. Era judeu, estava em Jerusalém, tinha acesso à porta formosa, provavelmente tinha todos os rituais da religião na sua existência, provavelmente vivia a religiosidade, mas o Senhor tinha algo diferente para ele. Precisamos, amados, que haja esse despertar em nosso coração, porque Deus pode mudar a nossa sorte, Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar a tua sorte em todos os aspectos. A Bíblia não diz que as pessoas serão ricas por seguir a Jesus. Ele mesmo diz o contrário. Nesse mundo tereis aflições, dificuldades, problemas e vai por aí. No entanto, diz que teremos a paz, que teremos alegria, que seremos pregadores da palavra, que seremos cheios do Espírito Santo e que habitaremos com Ele na eternidade.
Isso já é a maior vitória que nós possamos alcançar. É a maior vitória, não há maior vitória do que essa. Certo que outros serão prósperos nessa terra, e também hão de usufruir aquilo que Deus tem, a alegria, a paz, morar com Ele na glória, com certeza. No entanto, amados, nós não podemos acostumar com essa ideia ruim, com essa ideia má, que nós precisamos viver a miséria desta vida, gente. Nós não podemos permitir que o diabo diga para você: tu vais morrer desta forma, é assim mesmo. Você não pode concordar com isso, amados, não pode, porque Deus pode mudar o teu caminho, pode mudar a tua sorte, mas é preciso que haja a disponibilidade de estar no lugar certo, na hora certa, para o mover do Espírito Santo de Deus. Se aquele aleijado naquele dito dia, tivesse olhado assim: ontem foi legal, ontem eu recebi acima da média, vou descansar, vou ficar em casa hoje, não precisam me levar lá para a Porta Formosa, ficarei em casa hoje. Ele não teria perdido as esmolas, mas teria perdido a bênção de Deus na sua vida. Nós precisamos ter muito cuidado, amados, porque muitas vezes nós estamos contentes com aquilo que nós temos e esquecemos que Deus tem muito para nos dar, mas é preciso estarmos no lugar certo e com o coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus mova poderosamente na vossa e na nossa vida. Evidentemente, irmãos, que eu não estou aqui falando da prosperidade como é dita hoje por aí, não estou falando isso, mas estou falando da prosperidade de Deus no teu coração. É a prosperidade que você primeiro dá para o Senhor, que você santifica a tua vida, que você se move, que você vai, e o Senhor, Ele te abençoa, porque é a promessa dEle para aqueles que Ele o ama, é a promessa para aqueles que o ama, amém? É a promessa do Senhor, Diz-nos a palavra que não era apenas esse coxo, esse aleijado que estava ali na Porta Formosa, mas haviam muitos naquele lugar, mas havia apenas um no lugar certo, na hora certa e com um coração sensível ao mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos, da mesma forma, nós somos muitos nesse mundo afora, somos muitos. 7 bilhões é o nosso número. Somos 7 bilhões de humanos sobre a face do planeta. Mas é preciso que estejamos no lugar certo, na hora certa. Amém? Para que nós possamos ser aquele que recebe de Deus, que vê a glória do Senhor, e para que a nossa história seja marcada em definitivo pelo poder de Deus. Mas continuando o texto bíblico, amados, versículo 5 diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Quando Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, é porque ele não tinha os bens dessa terra. Eles não eram ricos, eles não andavam de Mercedes, de Porsche, de helicóptero, de jatinho, eles não andavam no melhor camelo, na melhor jumenta, eles não andavam vestidos de marca, eles não tinham as suas túnicas de marca, eles não carregavam em si a ostentação desta terra, eles não tinham nada para dar. Mas algo eles tinham, irmãos. Eles tinham aquilo que de graça nós recebemos do Senhor, e pelo qual nós não precisamos pagar nada, que é o poder de Deus. O poder de Deus, igreja, o poder de Deus. Talvez você não tenha prata e ouros, talvez você não tenha nome, você não tenha títulos, talvez você seja uma pessoa humilde, de pouco estudo,
ou coisa parecida nessa área. Talvez sejas uma pessoa humilde, uma pessoa de poucas posses. Mas eu quero afirmar para vocês que Pedro e João também era desta forma. Mas eles tinham algo que está ao alcance de cada um de nós: o poder de Deus, o poder de Deus. Mas se você quer o poder do Senhor, é preciso começar a frequentar a casa do Eterno às 15 horas. Tem que frequentar a casa de Deus às 15 horas. Às 15 horas. Ou seja, vá com amor à casa do Senhor. Vá com amor à casa do Senhor, mesmo que seja às 15 horas. Sendo ainda mais claro, bata na porta de Deus, bata na porta de Deus, sem cessar, igreja, sem cessar. Tem que bater na porta do Senhor às 15 horas, sem cessar, porque é assim que recebe-se o poder que Deus tem para cada um de nós. Quero falar para vocês que aquela ideia que o capeta colocou na nossa cabeça, que só pastor pode falar, só pastor pode ser usado, só pastor pode ser isso, ser aquilo, é ideia do capeta, é coisa do cão. O que Deus diz é que todos que a Ele se achega, esses recebem o poder do Todo-Poderoso. É assim que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia, igreja. Não se limite. Esse final de semana eu fiquei muito feliz. Nós resolvemos meio que rapidamente a visitarmos o nosso amado pastor Carlos Camilato. E eu falei para o presbítero, na quinta-feira, nós vamos à Vitória. Toma conta da igreja na sexta-feira para a gente. Vai lá, abre, lê a palavra. Não só ora não. Fala do amor do Senhor. Faz o culto para a honra e para a glória de Deus. Foi bênção. Sabe o que é isso, amados? O servo de Deus que ama o Todo-Poderoso, ele é usado com ou sem título. O que Deus quer é coração sensível ao Espírito Santo de Deus. É coração sensível, irmãos. É coração sensível, porque quem fala na verdade é o Espírito Santo. Nós somos apenas a boca que é usada pelo Espírito Santo de Deus. E nós, amados, nós não podemos nos acostumar com essa ideia de igreja, de ficar sentado em bancos. Não acostume com essa ideia, porque ela não procede de Deus. Não procede. Acostume-se com a ideia de testemunhar de Cristo Jesus, de falar do amor de Cristo, onde quer que você esteja. Acostume com essa ideia de falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, e vocês verão coisas extraordinárias acontecer, coisas extraordinárias. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós cremos no impossível do Senhor. Pedro e João, eles não tinham as riquezas dessa terra, mas eles tinham a riqueza dos céus. Eles tinham o Espírito Santo de Deus que movia nas suas vidas. Eram homens que criam naquilo que não viam, porque os seus corações eram movidos pela fé. A fé no invisível, mas que é real, que é o Todo-Poderoso. Igreja, é isso que o Senhor quer que nós tenhamos aqui dentro. Aqui dentro. Um coração que crê, que acredita. E o coração que crê e acredita, ama o Senhor, vive para o Senhor. E assim, amados, quando nós amamos o Senhor, nós estaremos na presença do Senhor, na presença dEle, às 15 horas. 15 horas simboliza tempo. Teremos tempo para o Senhor. Tempo para o Senhor. Não haverá tempo inconveniente para o Todo-Poderoso. As tuas 15 horas poderá ser 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, à noite, às madrugadas, mas tu precisa que haja as 15 horas na tua existência.
Às 15 horas, irmãos, é a correspondente à hora nona. Hora nona, 15 horas. O horário dos judeus era um pouco diferente, eles contavam desta forma. A hora nona corresponde às 15 horas no nosso relógio atual. Mas o que importa é que tenhamos hora nona, 15 horas na nossa vida sem cessar, sem cessar. Versículos 7 e 8 diz a palavra ainda: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Este é o camarada que estava no lugar certo, na hora certa. Este é o camarada que estava no lugar certo, na hora certa, e que experimentou o poder de Deus, o poder que entrou, transformou de uma vez por toda a sua existência. Antes, levados por outros, hoje de pé, salta, pula, na presença do Mestre Jesus. Irmãos, muitas vezes, nós fomos também desta forma, nós somos coxo. Quantas vezes somos coxos. Hoje eu estou bem, estou de pé, saltando. Amanhã eu amanheço coxo, amanheço aleijado. Depois de amanhã estou de pé, novamente pulando e saltando. Sabe o que é isso, queridos? A nossa fé no Senhor, ela precisa ser firme como a rocha. Nós não podemos ter altos e baixos. Eu preciso ter uma fé com o Todo-Poderoso que seja constante. As minhas ações diante do Senhor, elas precisam ser constantes. Eu preciso ser com o Senhor hoje, amanhã e depois de amanhã, sempre, sempre, sempre a mesma pessoa. Este coxo, amados, até uma fase da sua vida, era aleijado, precisava de esmolas, mas o dia do Senhor veio na sua existência, e a partir daquele dia, não mais era coxo, deixou de ser deficiente, e era alguém que tinha um testemunho na vida, O interessante, amados, é que nós que deixamos de ser coxo, temos um testemunho na vida, porém, nós não contamos para ninguém. Nós preferimos continuar nos mostrando coxo para as pessoas. Sei lá, talvez em busca da compaixão, coisas de cabeça, coisas espirituais, enfim. Mas, muitas vezes preferimos nos mostrar como coxo, mas não como aquele que teve um encontro com o Todo-Poderoso e que teve toda a sua vida restaurada, transformada pelo poder de Deus. Amados, nós não podemos limitar o poder do Senhor, nós não podemos esconder o poder de Deus, nós não podemos esconder aquilo que Deus fez na nossa vida, igreja. Nós não podemos, amados, nós não podemos, queridos, porque o Senhor há de rejeitar aqueles que se escondem da sua presença. E é preciso muito cuidado com o Todo-Poderoso, porque Ele é muito sério. O Senhor é muito sério. Diz a palavra que Deus é amor. Oh, bênção, Deus é amor, aleluia. Oh, musiquinhas de amor, oh, Deus é amor. Vou mandar fazer um adesivo, colocar no carro, na porta da minha casa, vou escrever no livro, vou escrever onde? Na internet, vou escrever no Facebook, Deus é amor, vou escrever no WhatsApp, Deus é amor, eu vou fazer uma poesia para Jesus, Deus é amor. Legal, bonito, gostoso, amor é bom, mas nós não podemos esquecer jamais que Deus é justiça. Fogo consumidor. Nós não podemos esquecer disso, amados. E eu não posso deixar de falar isso para vocês. Deus é amor, Ele vai acima, Ele vai além disso. Deus é a essência do amor. É muito mais do que ser amor. Deus é a essência do amor. Mas jamais
Esqueçamos que Ele é o fogo consumidor, que Ele é a justiça, Ele é a essência da justiça. E tudo, amados, que o Senhor, através do Espírito Santo, deixou aqui relatado, é a justiça, é a justiça, é a justiça, é a justiça. E o amor de Deus não apaga a sua justiça. Não apaga. Porque se Deus, por ser amor, Ele voltasse atrás nos seus desígnios, nos seus planos, para de uma forma ou outra nos justificar, Ele estaria ferindo a justiça. E a justiça, Ele está alicerçada na revelação que nós temos. E nós temos a revelação. Portanto, amados, é para que vocês fiquem amedrontados. A Bíblia diz que Satanás crê e treme. Satanás crê e treme. Sabe o que é isso? Satanás conhece Deus. Satanás conhece o Senhor. Nós cremos e achamos que Deus é menino de feira. Nós cremos e achamos que Deus é o nosso igual. Nós cremos e achamos que Deus é tão bonzinho que Ele vai relevar a nossa falta de compromisso com Ele. Só misericórdia, amados. Eu não vou falar que você está com a passagem comprada para o inferno, porque esses dias me falaram, você está falando muito, essas coisas, não fala assim não. Não fala assim não. Não fala que a pessoa vai para o inferno não, porque não fica legal, a pessoa fica assim, sei lá. Aquele pastor fala que eu vou para o inferno. Então eu não vou falar que a justiça do Senhor pode te mandar para o inferno. Mas nós precisamos amar o Todo-Poderoso a ponto de vivermos o versículo 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, esse povo aí fora precisa ver isso na gente. Eles precisam ver que nós éramos aqueles que andávamos cheio de enfermidades, aleijados, mal, pisado pelo cão, debaixo da cera do cão. Eles precisam ver que nós fomos aqueles que um dia, o dia certo, fomos encontrados pelo Senhor, fomos encontrados pelo Todo-Poderoso, recebemos a libertação, a transformação, a modificação, somos feitos segundo a imagem do Todo-Poderoso, para vivermos as obras de Cristo, e como disse Jesus, fazer coisas maiores do que aquelas que Ele fez. Precisamos nos posicionar dentro desta verdade, e quando nós entendermos o mover, o amor, o zelo do Senhor, nós seremos felizes, tal qual este camarada, e de um salto pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Amados, precisamos desta forma mostrar para o povo. Quem é o povo? Talvez seu pai, talvez sua mãe, a esposa, o amigo, a sociedade, enfim. Esse povo, eles precisam ver que fomos restaurados por Cristo Jesus, que tivemos a oportunidade, que estávamos no lugar certo, na hora certa, em que o Espírito Santo de Deus passou. Amém? E não perdemos a oportunidade. Não perdemos a oportunidade. E não perdemos a oportunidade. Um dia eu ouvi alguém falar o seguinte: a oportunidade é como um cavalo branco selado, arriado, que passa na tua frente. E a oportunidade muitas vezes passa na tua frente e você não monta, você deixa passar.
mas nós não podemos deixar as oportunidades passar. Temos que agarrá-las. No caso do exemplo, montar no cavalo branco e seguir para a honra e para a glória do Senhor. Não permitamos que a oportunidade passe e talvez ela não volte mais, porque talvez seja o último momento. Talvez o cálice do Senhor, o cálice da ira de Deus já esteja derramando e o Senhor mais uma vez te dá a última oportunidade e ela passa diante de você. O cálice está derramando, o cálice da ira do Senhor contra a nossa vida, contra a sua vida. Mas o Senhor, na sua misericórdia, mais uma vez, dá-nos a oportunidade. E nós, mais uma vez, deixamos passar. Como é que nós vamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso? Como? Como, gente? Como? Advogado? Só tem um e é Jesus. E é exatamente este que nós deixamos passar, que nós não agarramos, que nós não contratamos para que advogue a nossa causa. Precisamos colocar nossa causa na mão de Jesus, o advogado fiel. Portanto, amados, que nós possamos entender a palavra de Deus e deixar que o momento certo nos envolva. Nós precisamos ser como Pedro e João, homens que iam para o templo às 15 horas, na hora nona. Precisamos ter hora nona na nossa vida. Precisamos ter as 15 horas na nossa vida. E quando o poder se manifestar, temos que sair saltando, louvando, adorando, para que vejam o que Deus fez na nossa existência. E assim, outros sejam tocados e movidos pelo poder de Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Estamos aqui para Te louvar, para Te glorificar, para Te bendizer. Estamos aqui para Te exaltar, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que as oportunidades, elas surgem, Pai. E que nós tenhamos os olhos abertos para nos deixar tocar pelo Teu Espírito. Que sejamos aqueles que Te buscam na hora nona, Senhor. Que tenhamos, Pai, a disposição para Te buscar. Que nada seja melhor do que a Tua presença na nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas mover nesses aqui presentes, meu Senhor Jesus, na minha vida e na vida destes, porque também sou carente, Pai, sou carente de Ti. Queremos também pedir que Tu mova na vida desses que nos ouvem, na vida desses que nos ouvem e nos veem na internet. Que sejam eles também, Senhor, tocados pelo Teu santo e bendito Espírito. Oh, Senhor, faz a Tua vontade na nossa vida. Move, Senhor, seja misericordioso para conosco, Pai amado, para que nosso amor para contigo seja uma chama acesa, que venha arder em nossos corações. Que nosso amor para contigo seja intenso, seja verdadeiro, seja real, Senhor. Oh, glórias ao Teu santo nome. Venha envolver a vida de cada um, venha mover na vida de cada um. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 541.